Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Avançar, e hoje nós temos convidados super especiais para tratar de um tema muitíssimo importante, que é fechamento. Se você quer fechar mais vendas, quer ter mais resultados, você não pode perder nenhum segundo do podcast de hoje. E por favor, antes de começar o vídeo, já segue a gente, curte aí, compartilha, por favor, tá bom? Para você receber mais conteúdo, é claro, e continuar aproveitando e continuar avançando. Eu estou aqui com o meu amigo Alexandre. Seja bem-vindo, amigo. O Alexandre ele tem 16 anos de comportagem, passou mais de 33 campanhas, 34, passou pelo Brasília, Rio Grande do Sul, foi associado de publicações aqui na Plaque, trabalhou com casa em casa, né, porta em porta, e vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência, ensinar algumas técnicas aqui importantes para você. Alexandre, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, viu? Eu é que agradeço o convite, a alegria estar com vocês. Que bom. Estamos aqui também com o nosso amigo Mike. O Mike trabalhou em mais de 25 campanhas de comportagem também, liderou 6 delas. Você foi líder de comportagem? Aqui em Brasília também? Foi aqui em Brasília, Mato Que Grosso. legal. Trabalhou em Goiás, Brasília, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins. Vi dizer que até um palestrante internacional aqui. Olha, passou pela Bolívia também. Que legal. Ele tem carinha de boliviano, né? Tem, Pois é, tem. pai. Ele é Hablo um nativo. poquito en español también. Habla, Sim. que legal. E o Mike, ele dedicou, assim, boa parte das suas férias, né, trabalhando com palestras em empresas. Então, vai também passar orientações importantíssimas na área de casa em casa, indicação, mas também especialmente em empresas. Amigo, seja bem-vindo, viu? Alegria ter você aqui conosco. Obrigado, querido. Uma alegria estar aqui com vocês e vai ser de muito crescimento e aproveitamento aqui para nós e com certeza para aqueles que nos acompanham. Com certeza. Ser bênção. E eu já vou começar fazendo uma pergunta bombástica que todo mundo quer saber. Qual o segredo de um bom fechamento? Seja na empresa, seja de casa em casa, porque tem gente dizendo que está fechando, mas não está vendendo, então não está fechando. Ou tem como fazer um fechamento e não vender? Que história é essa? E aí, qual o segredo de fazer um bom fechamento? Amarrar ali a venda e ter resultados? O segredo de um bom fechamento, vender. Vender. Fechar a venda. Se não vendeu, Se não vendeu, não importa quão bonito ele seja ou trágico, ele não é um bom fechamento. Então ele pode ser muito complexo ou simples, mas se ele for bom, ele vai acabar gerando o resultado esperado. Então o segredo do bom fechamento é aquele, ou vamos dizer assim, não o segredo, né? Porque a gente tem algumas ideias a respeito do que fazer para ter um bom fechamento. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Mas assim, o fechamento bom é o que vende. vende. A gente não pode ignorar a questão das técnicas, a questão da leitura do bom comportamento ou mau comportamento em relação à pessoa que você está apresentando ali, fazendo a sua oferta, né? Então, são elementos que são favoráveis para você ali naquele momento de fechamento. Só que a essência o bom fechamento é aquele que vende. Mas aí, para vender, para fazer um bom fechamento, como é que vocês construíam isso? É aquela fala que você chega um momento e fala assim, não, aqui é o momento de chorar. Aí você começa a chorar e fecha a venda. Ou aqui é o momento de eu fazer um apelo. Como é que vocês construíam um bom fechamento? Você se utilizava de algum exemplo, de alguma coisa externa ali da casa do cliente? Como é que construía um bom fechamento? Como é que vocês construíram um bom fechamento? Em essência, fechamento nada mais é do que apresentar razões para que a pessoa ela possa adquirir aquele produto que Deixa eu você... te interromper, Mike, então. Ok. Onde começa o fechamento, então? O fechamento ele começa absurdamente nos 30 primeiros segundos que você encontra com o seu cliente. Sério? Os 30 segundos você encontra, já está fechando? Ali você vendeu ou você perdeu a venda. Nos 30 primeiros segundos de conversa. É onde a pessoa ela vai te colocar confiança, ela vai sentir segura pelo que você está falando para ela, até te dar ouvido, de fato, para aquilo que você vai dizer. Principalmente nesse mundo que nós vivemos, né? Tudo é para hoje já. Para você captar a atenção de uma pessoa de 30 a 40 minutos, nos 30 primeiros segundos ali vai ser o suficiente para ela te dar ouvido ou não. O pastor Alexandre trabalhava muito de casa em casa, era assim mesmo, pastor? Chegou, pré-aproximação,
já está começando o fechamento? Se você e todo mundo que for comportar mesmo pela primeira vez vai perceber que existe uma estrutura de abordagem que ela começa com um quebra-gelo, vamos dizer assim, uma abordagem onde você se apresenta. Você vai ter uma aproximação com a pessoa e essa abordagem onde você vai se apresentar, você vai ter que gerar confiança, por exemplo. Na comportagem existem aquelas 3 perguntas que você tem que responder imediatamente, né? Sim. Quem eu sou, de onde vim, o que eu quero. E o que eu quero, o que eu estou fazendo. Mas a maneira como você transmite essas informações para a pessoa vai ser muito importante também. E como você nunca viu aquela pessoa, você conseguir criar uma relação de confiança vai ser fundamental para você ter um bom fechamento. Aí entra o que o Mike falou. Você tem que transmitir confiança logo de cara, desde o início. Pode ser que a pessoa no início fique um tanto desconfiada? Sim, mas você tem que ganhar confiança suficiente para que você possa apresentar as coisas. No decorrer da oferta, é bom que essa confiança se transforme, se não numa amizade, numa quase amizade. E aí vai facilitar também o seu fechamento. As pessoas compram mais de amigos. Entendi. Então, tudo isso vai ter influência nesse primeiro contato, essa primeira apresentação. Como é que eu me apresento? Eu tenho segurança na apresentação que eu estou fazendo, na primeira abordagem, etc. Eu transmito confiança. Tudo isso vai ter um impacto no decorrer de toda a apresentação e lá no fechamento também. Quando eu falei de construção de fechamento aqui, eu até brinquei dizendo que tinha algum momento que é para parar de chorar. Não é que vocês choravam na oferta no fechamento, mas eu já vi histórias que um bom fechamento é um fechamento apelativo, é emocional. Outros já dizem que não, tem que ser bem racional. E a gente tem que achar o equilíbrio dessas coisas aí. Eu ia perguntar para vocês, qual fechamento dá mais certo? O que tem um apelo emocional ou o que tem um apelo mais racional? O que funcionava mais para vocês? O que seria ideal em termos de fechamento? Bom, essa questão de chorar no fechamento ali é um pouco quanto desastrosa, né? Tem gente que chega e fala assim, não, eu vou chorar na frente do cliente, ele vai ter que sentir pena de mim e vai comprar. Na verdade, isso aí é muito apelativo, eu acho que até isso acaba desabonando, né, o trabalho que nós fazemos como comportadores evangelistas, né? E nós temos que dar seriedade e valorizar aquilo que nós fazemos perante a comunidade, porque nós não estamos tratando puramente de livros. A gente está usando os livros como ferramentas para poder levar uma mensagem para aquelas pessoas que é uma mensagem salvífica, né? Então, como eu fazia e eu sempre ensinei os comportadores a fazer, você precisa levar pelos 2 lados. Você, primeiramente, assim que nós fazíamos, né? Pode ser que teve alteração e o Alexandre pode discordar, não tem problema. Mas, assim... O Alexandre vai discordar? Não sei, vai depender. Mas, assim, ó, você percebe que... como falado, né? O fechamento ele começa ali nos 30 primeiros segundos. Você vai discorrer abordagem, você vai discorrer nos alarmantes e tal, enfim, os passos da oferta, que isso aí não é para agora. Mas quando inicia de fato o fechamento ali, propriamente dito, você vai fazer uma recapitulação daquilo que você fez e você vai dar um motivo pelo qual você estará apresentando aquele material. Né? E aí entra a questão da falha de memória, entra a questão de que a pessoa ela vai poder consultar aquilo ali, tudo que ela pode, né, em todos os momentos, não precisa tem que ir ao médico, mas de um momento rápido ela pode consultar aquilo ali, ok. E aí você vai fazer um fechamento racional, para a pessoa pensar, entendi, raciocinar. Então, seu fechamento é racional. Inicialmente. Entendeu? Entendi. Só que a pessoa não, aquela coisa, racionalmente... não funcionou, se assim a gente pode dizer. Agora a gente vai para o lado emotivo. Não que você vai chorar, vai padecer ali na frente da pessoa. Só que você vai usar elementos, né, que vai trazer a emoção daquela pessoa para que ela possa tomar uma decisão. E de fato, se você for analisar, toda compra que nós fazemos ela é emotiva. Ela tem que ter uma razão. E ela tem que ter uma emoção para que aquilo ali aconteça. Né? Enfim, ela tem que ser equilibrada. Entendi. E aí, Alexandre? É isso mesmo? Bom, vamos pontuar, então, a questão do fechamento propriamente dito? Sim. Porque, tudo bem, o fechamento começa lá na abordagem, você vende uma ideia durante a apresentação alarmante, você cria necessidades,
Tá tudo certo, tudo isso faz parte do fechamento, mas e o fechamento propriamente dito quando ele começa? Em comportagem, eu penso o seguinte: o fechamento começa no exato momento posterior à apresentação dos materiais. Eu apresentei os materiais para o meu cliente, vamos chamar assim, tá? O meu provável comprador aqui. Eu apresentei os materiais para ele. Eu apresentei os materiais com qualidade para ele. Eu sei que esse aqui é o Sucos e Shakes, escrito pelo Dr. Jorge Pamplona. Eu conheço o material ao ponto de eu, na hora de abrir, conseguir explicar os principais pontos dele, aquilo que ele tem de mais interessante, de maneira sucinta, né, objetiva. Eu apresentei tudo isso e eu despertei o desejo dessa pessoa ter estes materiais e especialmente por quê? Porque ele atinge as necessidades que eu levantei durante a apresentação alarmante. Eu falei de problemas de saúde, eu escutei muito o que a pessoa me falou em relação às suas necessidades pessoais e agora eu estou atendendo a partir da apresentação dos materiais. Certo. Eu não estou apresentando um livro, simplesmente. Eu estou apresentando a solução para os problemas levantados durante a abordagem alarmante, etc. Então, eu apresentei os materiais, coloquei na mão dela ou dele, e ele vai ficar olhando para tudo aquilo ali e ele vai perceber pela qualidade de tudo que eu apresentei para ele que aquilo ali tem preço. Então, qual que é a pergunta natural que vai surgir? E aqui o comportor não pode ter medo dessa pergunta. Ele tem que ansiar por esta pergunta. Ele tem que ansiar que o cliente faça a pergunta mágica, que ele mais precisa ouvir, a principal de todas, que é o quê? Qual é o preço? Qual o quanto preço? custa, né? Exato. Quanto custa? E se perguntou é porque tem interesse. Isso, é isso que eu ia falar. Se o cliente perguntou quanto custa, é porque ele quer o quê? Quer comprar. Ele quer comprar. Se o cliente não perguntar quanto custa, você está no salvo. É isso mesmo. Ele já percebeu que vai ter que comprar, ele não quer nem saber o preço. Então, ele está bem bloqueado ainda, e aí é a hora do comportor revisar, caso isso aconteça com frequência, se ele de fato está fazendo uma boa apresentação alarmante, se está despertando necessidades, e na hora de apresentar o material que ele tem, se aquele material de fato está sendo assim um material que satisfaça aquelas necessidades. Se isso acontecer, 95% das vezes o cliente vai perguntar quanto custa. Só repassando aqui os pontos de vista. Então, o Mark falou assim para nós, para os nossos ouvintes aqui, amigos comportores, interessados na comportagem, irmãos empreendedores, que primeiro ele faz uma apresentação racional e testa isso. Não tendo ali a adesão do cliente, ele faz um apelo emocional. Então, primeiro trata racionalmente, depois vai para a parte emocional. Nosso amigo Alexandre está falando para nós que o fechamento pode começar após a apresentação de uma boa apresentação do material, onde apresenta os principais pontos de venda, aspectos são importantíssimos da praticidade de utilização do material, e a partir disso, aí você faz o apelo emocional ou vai para uma linha racional também? Primeiro, uma linha racional. Por quê? Racionalmente, ou melhor, você até é redundante, a pessoa precisa ter razões para comprar. Sim. Você decide comprar pela razão, ok? Estou sem calças, minhas calças estão velhas. Então, eu preciso de calças novas. Isso é questão racional. Sim. Qual calça eu quero comprar? Bom, eu visto 38, 40. São todos aspectos racionais. Eu gosto desta e daquela cor, com este e aquele material, e estou disposto a pagar X. Tudo isso são aspectos racionais. Aí eu vou na loja, tá? E entro na loja onde tem o produto que eu quero comprar e sinto que tá todo mundo desconfiando de mim lá dentro daquela loja. Parece que eu sou um bandido. Parece que o vendedor, em vez de ele me atender, parece que ele está me cuidando. Eu pergunto sobre um produto, ele diz assim, ali naquela arara, ali e tal, tem não sei o quê. Ele não me atende. E como eu gosto de comprar de quem vende bem, eu começo a ficar incomodado.
ele só não me, ele, além de não me atender, ele me faz sentir mal. Aí eu te pergunto, quando a gente se sente assim dentro de uma loja, a gente compra? De jeito nenhum. Dificilmente a gente Dificilmente. compra. Tu tem que ser muito racional. Dificilmente a gente compra. A gente sabe que tem que comprar por fatores racionais, mas geralmente a gente decide por fatores emocionais. Aí eu vou na outra loja, a pessoa me atende bem, parece que a gente se conhece desde criança. Ela me faz sentir um príncipe lá dentro. Aí eu te pergunto, você compra? Compra. E muitas vezes você compra até mais do que você foi procurar. Você compra até presentes. E depois o que você faz? Passa com a sacola das compras na frente da outra loja, para poder dar o troco. Então, a gente decide por fatores emocionais. Então, o que eu faço? Apresentei os manuais, os materiais, bem apresentado, e a pessoa ali vai me perguntar quanto custa. E eu vou começar com um fechamento racional. Eu vou dizer para ele, olha, hoje um material desta qualidade, ou vamos pensar numa revista. Sim. Eu trabalhava muito com revista. Olha, seu Mike, hoje uma revista, uma assinatura de revista, ela custa em média R$400. Uma assinatura de revista por um ano, uma boa revista. Revistas como a Veja, a Caras, a Fuxico, a Isto É, a Auto Esporte. Revistas interessantes, que vão falar sobre política, sobre novela, sobre fofocas e sobre lazer. Tudo coisa interessante, mas são coisas que se você não souber, você não vai deixar de viver. Já a revista Vida e Saúde, pressupõe aqui que eu apresentei para ele já o material, e a revista Vida e Saúde vai falar para você sobre saúde física, mental e até emocional. Coisas que se você não souber, perceba a racionalidade. Coisas que se você não souber, você também não vai deixar de viver. Você vai continuar vivendo. Sim. Não é racional isso? Isso eu não é vou dizer para a pessoa que se ela não souber, ela vai ter um câncer. Isso é irracional. Tem comportor que faz isso. Se você não comprar isso aqui, o seu filho vai ter um câncer, etc. Isso é irracional. Como assim? É ofensivo, né, cara? Miserável. Entende que o apelo, ou melhor, o fechamento racional tem que ser racional. Sim, se você não souber, seu Gabriel, você não vai deixar de viver. Mas se você souber, você vai viver mais e melhor, com mais qualidade de vida, vai proteger sua família. Então vamos somar aqui, ó, vem um ano de revista Vida e Saúde, R$400, mais esse manual aqui, mais esse, cada um R$200, daria R$1.200. Aí você divide aí em 3 vezes de 400, tá bom? Calma, seu Gabriel, não custa tudo isso. Hoje, um ano da Vida e Saúde, mais esses 3 manuais, sai apenas R$600. E você pode dividir em 3 vezes. Aliviado, hein? E mais uma coisa, seu Gabriel, aí entra o apelo emocional. Mas não é um apelo emocional que não é apelativo, não é choradeira. Seu Gabriel, como eu te falei lá na porta, eu sou um estudante. E eu estou correndo atrás de realizar meus sonhos. O senhor já me falou que o senhor é um engenheiro e que não foi fácil para o senhor chegar onde você chegou. E o senhor percebe que também eu estou lutando e que minha luta não é das mais fáceis possíveis. Eu tenho que trabalhar muito. E esta foi a maneira mais justa e honesta que eu encontrei de trazer benefício para as pessoas. Perceba que é um apelo emocional que continua sendo racional. Benefícios para as pessoas, lutar pela saúde delas e também pela realização do meu sonho. E o senhor adquirindo esta coleção, além de estar cuidando de sua saúde, trazendo economia para sua casa e segurança para sua família, vai estar beneficiando um estudante a conseguir realizar um sonho. E um dia pode ser que a gente se encontre por aí, eu, teólogo, médico, engenheiro, né, e você precisando dos meus serviços, ok? Eu uso... Então isso aqui, do apelo emocional, só para concluir o raciocínio, eu sei que eu falei demais, depois eu deixo vocês... Mas só para concluir o raciocínio, para o pessoal entender bem, não é choradeira. Isso aqui você está dando razões para a pessoa comprar e você está justificando por 2 motivos relacionados a questões emocionais. Uma, o cuidado que ele vai ter consigo mesmo, que é importante. Sim, sim. E outra, ele está investindo numa causa justa. E as pessoas gostam de investir numa causa justa. Então, esse para mim é apelo emocional. Antes de você falar, Mike, eu vou deixar você falar, mas fala também para nós sobre o teu fechamento lá na empresa.
Certo. Que a gente tratou aqui bastante aqui do casa em casa, indicação, mas eu queria ver se é bem similar, se é bem diferente. Então, logo após que você for fazer a sua observação, conta para nós como você fazia o seu fechamento lá diante de um público maior e o apelo tem que ser mais geral, né? Tá. Sobre essa questão do Alexandre, em relação a esse fechamento, eu uso um pouquinho diferente no sentido da transição do apelo emocional, do apelo racional, usando da racionalidade, para o apelo emocional. Então, geralmente, como que eu fazia, e também dava muito certo. Fazia o apelo racional, falava dos valores e esperava as objeções. Porque sempre vem. Sim. Porque depois, em outro momento, eu acredito que a gente vai falar de objeções, uma vez dessas objeções não tem graça. Não tem graça mesmo, né? Não tem. Então, eu esperava as objeções vinham, a gente seguia os passos para a quebra de objeções, e logo após quebrar essas objeções, porque você limita a objeção, enfim, eu já utilizava isso como uma carta na manga para poder falar justamente sobre isso, né? Exatamente, praticamente o mesmo argumento. Eu sou um estudante, nós estamos aqui ajudando as famílias, e como consequência do seu investimento, você também estará ajudando na formação de um jovem. Entendi. Perceba que você Como utiliza... argumento para um segundo esforço que a pessoa faça. Isso, etc. exatamente. Então, entendi, faz sentido. se você... É racional. Então eu jogava essa questão, esperava as objeções e logo mais fazia a quebra das objeções acompanhado do apelo emotivo, né? No sentido amplo da palavra, tá? E na empresa? Na Dá para empresa- fazer isso na empresa? Então, na empresa funciona assim, ó. Você falava também que você era estudante na empresa, como que era? Bom, vamos lá. Na palestra, você vai usar muitos elementos de casa em casa. Tem muita gente que fala assim, eu quero ser um palestrante, que não sei o quê. Se o cara não domina nem as técnicas e nem o conhecimento do comportamento humano de casa em casa, amigo, ele vai lá para a palestra, vai se arrebentar, vai sair frustrado e vai sair falando mal, né? Em outras palavras, não queime etapa. Não. Começou de casa em casa. Isso é uma pergunta que eu tinha preparado aqui para fazer. Vocês Tá. já até anteciparam. Se o cara que está começando a comportar agora, ele já pode fazer um up aí para a palestra sem ter passado um tempo de casa em casa, indicação, comércio, algo parecido. A pessoa está no quinto ano. Ela já vai direto para a faculdade? Não. Ela tem um processo de Terminou formação. o ensino médio. Na comportagem, o processo de formação é simples e objetivo. Casa em casa, a pessoa pegou bem aquilo, está se destacando? Indicação. Mas eu conheço alguém que começou com um agendista e depois virou palestrante. E aí? Não, pode ser, caso exceções, que aconteça que dê certo. Mas é exceção da regra. Você não vai pegar todo mundo, vai fazer isso que vai dar certo. Isso mesmo. Tá É entendendo? raro isso É acontecer. raro. É raro. Geralmente você vai descobrir o bom palestrante durante o percurso. Exatamente. Então, você pega de casa em casa, indicação, depois você vai comércio, agendamento, né, palestra. Por quê? Palestra é uma bagagem daquilo tudo que você adquiriu, né? Então, voltando para a palestra, fechamento de palestra, você vai usar muitos elementos de casa em casa, de indicação, de agendamento, enfim, formação. No fechamento propriamente dito da palestra, porque também na palestra o fechamento ele começa desde o agendamento. Sim. Primeira visita ao empresário, o fechamento começou ali. Então, propriamente dito, fechamento. Geralmente, qual que é a técnica que eu utilizava? Isso aqui eu aprendi, eu não criei nada. Eu apenas aprendi e fui formado nisso por bons palestrantes e amigos que eu tenho até hoje. Mas assim, ó, entrou o fechamento, você já entra com uma pegada bem emocional, colocando a pessoa para poder pensar de fato o que ela está fazendo. Porque na palestra, você vai levar para o lado profissional. O camarada está ali, ele tá ali para quê? Para se desenvolver como um bom profissional. Só que além de ser um bom profissional, para ele ser um bom profissional, ele precisa primeiramente ser uma boa pessoa, um bom ser humano. Ele tem que ser um bom pai, ele tem que ser um bom esposo, ele tem que ser um bom marido, sabe? Um bom filho, para que isso reverbere na vida profissional dele. Então é emotiva, mas focada não no Não. comportor. Não. Eu sou estudante. Não. É emotivo, focado no O crescimento da pessoa que está bem ouvindo. Isso. Entendeu? Então a gente trabalha nisso, no desenvolvimento humano. Essa é a proposta, né? E aí a gente pega, então, voltando nessa questão de levar ele a pensar de que aquilo ali que a gente está oferecendo, né,
vai poder potencializar ele para ser um ser humano melhor e, consequentemente, ele sendo feliz lá na casa dele, na empresa isso aí vai acontecer naturalmente, entendeu? Mas é uma série de fatores. A ponte que a gente utiliza da palestra para a apresentação dos materiais, eu particularmente utilizo 10 minutos da minha palestra justamente para isso. Por quê? Qual que é o erro de muitos palestrantes? Eles estarem aqui em uma linha de pensamento, do nada, apresentação de livro. O que está acontecendo? Não tem ponte. Não tem ponte. O que seria... Peraí. Bom, não era sobre atendimento ao cliente? Então tem aquela queda abrupta de um assunto para o outro e as pessoas ficam sem entender. Entende? Então, eu tenho uma ponte de fechamento, de início de fechamento, que dura em torno de 10 minutos. Não dá para resumir aqui em tudo, mas basicamente seria: nós estamos aqui para poder ajudar você no desenvolvimento humano, para que você, então, seja um bom profissional, mas a começar da sua casa. Aí eu começo falando de cursos que a pessoa se desenvolveu, curso de inglês e tal. Aí eu volto, curso de pai e mãe. Quem é que já fez curso de pai e mãe? Você não faz. Você aprende com a vida. Isso é a ponte. Isso é a ponte, tá? Então, dentro da eu ponte. não sei se valeria a pena só definir para o pessoal o que é ponte. Pode ser, vale a pena sim. Porque, Ponte. por exemplo, de porta em porta lá, oferecendo os livros, como é que eu passo dos alarmantes, de tudo que eu estava conversando e até dicas e receitas que eu dei para a apresentação para os livros? Eu termino, olha, aqui você pega e faz isso e isso, laranja com cenoura, com tal, suco, imitação Fanta, tá bom, seu Mike? E aqui eu tenho livros para te mostrar, Não. que tem tudo. É assim que eu faço? Não faz assim. Tem pontes. Não vai funcionar. Então eu alarmei, dei Expressou a necessidade. dicas, soluções, várias dicas, e a pessoa fica com vontade de anotar, às vezes, aquelas dicas, e eu não dou espaço para que ela anote, já é intencional, então eu vou fazer uma ponte. Mas, seu Mike, você deve estar se perguntando: Alexandre, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Eu queria ter tudo isso anotado. Fique tranquilo. A nossa universidade, em parceria com uma junta médica, mais a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, se for o caso, ela preparou revistas e manuais que trazem tudo isso que eu te falei e muito mais por escrito. E eu fazia essa pergunta. Acredite. E nessa ponte... Eu fazia essa pergunta aqui, ó. Posso te mostrar? É interessante. Porque ela tava ali até assim, ela sabe, porque eu vou durante a abordagem... Todo mundo vai pedir pra mostrar. Isso. Você tocou na ferida, na dor, E perceba tem o uma dor seguinte... pra ser sarada naquele momento. E perceba o seguinte, o comportor que já tem assim a intencionalidade e a segurança, durante a apresentação, ele já vai deixando escapar por meio de algumas palavras, algumas ideias, de que ele vai, de alguma forma, ter alguma coisa para que aquela pessoa adquira. E eu fazia isso. Então, quando eu perguntava assim, ó, posso te mostrar? A pessoa já estava um pouquinho na dúvida, pensando, ele vai querer me vender alguma coisa. Quando eu falava disso e perguntava, posso me mostrar? Essa pessoa que estava dizendo assim, ó, ele vai querer me vender e eu não vou querer comprar. Ele vai querer me vender e eu não vou querer comprar. Quando eu perguntava, posso te mostrar? E ela respondia, posso. Naquele momento, ela esqueceu um pouquinho da concentração que ela estava. Do ele vai querer me vender e eu não vou querer comprar, porque agora ela autorizou. Isso, aí eu pegava na minha mochilinha aqui os livros, etc. Isso é ponte. Isso é ponte. Transição. Transições. E nessa ponte, a gente usa exatamente os mesmos elementos dessa ponte de casa em casa. Então, só para dar um spoiler, tá? Não vou falar tudo aqui, porque senão é muito tempo. Mas, geralmente, assim, eu falava sobre a palestra, eu fazia links com o fechamento e eu colocava o seguinte, colocava um slide. Qual é a sua prioridade? Permanecer como está ou desafiar a si mesmo a se tornar o próximo profissional do futuro, que é o tema da palestra. É profissional do futuro. E aí eu falava assim, eu poderia muito bem te fazer essa pergunta e você me diria, a minha prioridade é a minha saúde, eu te digo parabéns para você, mas quanto tempo de qualidade que você designa a fazer exercícios físicos? Tem praticado uma boa alimentação? Se eu te perguntar, talvez você me diria assim, não, a minha prioridade é a minha família. Eu digo, que bom, parabéns. Mas o que você tem feito para se tornar um pai melhor, uma mãe melhor? Perceba que essas perguntinhas que o Mike está fazendo aí já estão criando a necessidade de ele apresentar os livros, os Exatamente, cursos. você está criando necessidade. Então não tem é um negócio assim, aleatório, Isso. solto. Você vai criando. E à medida que a necessidade é criada, não faz sentido não ter nada para suprir isso. É como se falasse assim, ó, você precisa se comunicar e aí que bom seria que se eu pudesse falar com amigos, parentes e não esperar 3 meses para a carta chegar, 2 meses e tal, e você começa a imaginar, nossa, seria bom, seria ótimo, seria maravilhoso, enfim, e depois no final é isso aí.
Nós não temos o Não. que fazer. Não, aí então, só peraí, finalizar. E liga o você vende a celular, ideia, tem uma solução. Você vende a ideia antes de apresentar os materiais. exatamente. Aí a pergunta dos materiais eu falo assim: qual que é a sua prioridade? Talvez você me diria: a minha prioridade é o meu trabalho. Eu te digo: que bom, parabéns. Mas o que você tem feito para se tornar um profissional No melhor, futuro. mais qualificado e capacitado naquilo que você Já faz? desafiou o camarada. E aí eu vou construindo essa linha de raciocínio. No final dessa ponte eu falo assim: na verdade, eu sou apenas um comunicador divulgando informações. Porque médicos, profissionais de saúde física, mental, desenvolveram cursos e nós prometemos à direção da empresa que te daríamos essa oportunidade, então, de conhecer. E é por isso que, nesse momento, eu quero pedir a ajuda do meu colega aqui para poder distribuir para vocês. E aí começa a apresentação dos livros. Posso pegar um gancho? Claro. Claro. Existe também a ideia de que, como a gente já mencionou, o fechamento ele começa desde o início e se estende até Sim. chegar lá no final. Então você vende uma ideia para o camarada antes de apresentar manuais, antes de vender o produto final. Você vende uma ideia e você tem que se certificar de que ele comprou aquela ideia. Então, por exemplo, estou conversando sobre saúde, sobre prevenção das doenças, sobre todas essas questões, alarmei, a pessoa está comigo na conversa e eu pergunto para ela, perceba, seu Gabriel, se fosse no caso do senhor, você preferia esperar a doença chegar para depois investir nela ou você se anteciparia e faria diferente? Ele está comigo, o que ele vai dizer? Eu me anteciparia. Se eu pudesse evitar as doenças, evitar um câncer, uma diabetes, um problema grave na minha família, eu preferiria me antecipar. Quando eu oferecer os materiais que trazem as informações para que ele possa, então, colocar em prática isso que ele já afirmou, para ele dizer não, ele tem que dizer não para quem? Para mim ou para ele mesmo? Ele tem que dizer não para ele mesmo, porque eu já vendi uma ideia para ele que ele já comprou. Depois, para ele dizer não para o material, ele tem que dizer não para si mesmo. E as pessoas não gostam de negar a si mesmas. E tanto é, pastor Gabriel, só não cortando, no final, quando a gente apresenta o material, eu sempre tinha um ajudante, que era estudante, e o apelo era para ele. Entendeu? Enfim, depois a gente pode... Aquela pergunta que ele fez do apelo. Exatamente. Então, isso aqui também vai estar ajudando, tal, enfim. Só que no final, quando eu falava assim, senta aí, a gente faz uma dinâmica, senta aí que, o Alexandre vai estar passando aí para poder anotar o que cada um vai querer levar. Eu não saía da palestra como vendedor de livros, eu saía como palestrante, certo? E aí o detalhe é o seguinte, o Alexandre chegava na pessoa e falava assim, e aí, gostou da palestra? A pessoa ia falar o quê? Gostei. Ok, você vai levar a sua coleção com Bíblia ou sem Bíblia? Aí a pessoa, não. O que era a Bíblia? Aí, enfim, aí a é Bíblia outro assunto. Ilustrada, Não, etc, era a Bíblia e é mundo colorido. Não, só para o pessoal saber que mesmo que ele escolhesse sem Bíblia, vai grande conflito, vai livro espiritual exatamente. na palestra. O grande conflito é brinde. A gente coloca como brinde, de fato. De certo? fato, entendi. Então, o controle de quem comprou era o grande conflito. Então, eu chegava lá, Gabriel, o senhor gostou, parabéns. Esse aqui é seu brinde, tá? Mas você vai querer sua coleção com Bíblia ou sem Bíblia? Aí a pessoa falava, com Bíblia. Coleção mais Bíblia. E aí anotava, e é só alegria. Top. E deixa eu te lembrar uma sem coisa Bíblia importante também pra você. era coleção. Sem Bíblia era coleção. Tá entendendo? Muito bom, muito bom. Você tem que estar aberto a fazer fechamentos diferentes, dependendo da ocasião. Vou te falar, por exemplo, de 2 extremos que eu vivenciei. E você tem que estar... Por isso que é bom você estar seguro na sua oferta, para você acabar não se perdendo no fechamento. A gente usa um padrão fechado, e a gente, quando tem uma coisa sai diferente do que você estava esperando, uma resposta diferente do planejado, você não sabe o que fazer. Opa, essa parte eu não ensaiei. Então você tem que estar muito aberto também, que na hora do fechamento, o cliente pode te surpreender com uma pergunta, uma resposta, e às vezes é de uma situação que é real. Eu estava uma vez dando uma oferta numa lojinha, para um comerciante, bem objetivo, bem rápido, porque ia chegar outras pessoas para serem atendidas e tal. Fechei, apresentei e tal, e aí deixei o material na mão dela, ela olhou para mim assim e falou, eu não vou poder adquirir o material. Eu parei, sorri, e eu falei, mas o que te impede de ser feliz com esse material? Ela falou assim, aí eu percebi que ela demorou alguns segundos para achar o motivo, que ela não tinha certeza. É que minha filha que fica com cartão, cheque, e eu não tô com nada disso agora. Falei, ó, essa acho que foi a primeira coisa que veio na cabeça dela, mas aí eu vou vencer. Falei, tudo bem, que hora sua filha chega então? Ela parou, ela chega umas 3 da tarde, tudo bem. Eu olhei pro relógio, eram as 2, eu espero. Entreguei, tentei e aguardei. Não,
Minutos depois, que 3 da tarde, não deu nem 15 minutos, a filha dela chegou, ela cochichou, parecia que nem era a filha que tava com o cartão, me chamou, me pagou, fui embora. Isso é bom. Então, assim, ela tava... Você articulou. Exato, ela tava numa defensiva que mesmo fazendo o fechamento como eu estava acostumado, ela criou de imediato a resposta. E, por fim, bem rapidinho, fui no cartório. Cara, sabe que esse cartório fica em cima de loja no comércio do centro? Uma escada enorme. Subi, cheguei com a mochila cansado. Aí perguntei onde era o responsável, fui até ele. Quando eu fui chegando, ele olhou pra mim e falou assim: o que é? Eu falei: não, eu sou. Não, me diga o que é. Aí eu falei: não, eu sou Gabriel, não, meu amigo. E ele perguntou pela terceira vez: o que é que você quer? Parei, fiquei olhando os olhos dele, abri a mochila, peguei o material, coloquei em cima daqui e falei assim: o senhor vai usar o cartão ou cheque? Ele: pra quê? Eu falei: o senhor não deixou eu falar, mas é cartão ou cheque, a gente resolve rápido. Ele falou: você tá vendendo isso aqui? Eu falei: não, tô trazendo qualidade de vida pra você, já passei em outros cartórios e é simples, se for no cartão eu consigo passar até em 3 vezes pro senhor. De quanto? Eu falei o valor na época, acho que era 3 vezes de 250, agora são grande. Ele: não, tá beleza então. Pegou o cartão, passou. E até hoje ele não sabe nem o que foi que ele comprou exatamente, porque ele não perguntou nada. Eu acho que todo o processo da venda Muito bom. não deve ter durado talvez 1 minuto e 40, 2 minutos. Eu não sei. Foi um negócio muito relâmpago. E só vale ressaltar que comércio, casa em casa, você precisa ter um fechamento versátil. Só que em palestra, isso não é via de regra. Isso. Porque você tem que ter um padrão de fechamento. Entendeu? Ali para que aconteça da forma que você quer. Nessa questão de a pessoa ir lá que me ajudava poder fechar, geralmente qual que era o cenário? Eu colocava aquela música, o tema da vitória de Ayrton Senna, pam pam pam, vitoriosos, né? E eu sairia e ia conversar com os donos da empresa, enquanto a pessoa estaria fazendo a venda, entendeu? Então são técnicas que a gente utiliza para que o fechamento aconteça de uma forma eficaz, Exato. né? Então é isso. Esse é legal. Existe para vocês tem um jargão, né? Diz assim, ó, quem falar por último perde. Na prática, isso é real? Depois que você colocou o livro na mão do cliente, olhou nos olhos, Deu preço, etc. deu preço, E tá esperando que ele compre. compre. Você tem que ficar esperando o cliente responder alguma coisa, dizer que sim, que não, dar objeção, ou se olhou, ficou em silêncio e começa a falar de novo. Como funciona isso? Na prática, via de regra, para que você demonstre segurança desde que o fechamento tenha sido bem feito, você espera ele decidir. Porque a tendência do comportor às vezes, por causa da insegurança, começar a falar demais enquanto a pessoa está mentalizando se vai pagar no cheque, no cartão, Sim. se vai ser à vista ou em 3 vezes. A pessoa está ali olhando para o teu caderninho lá que você entregou na mão dela, onde todos os que compram e te ajudam a realizar teu sonho assinam e tiram uma foto e colam. Tá olhando, e ela está decidindo. Aí o comportante da segurança começa: olha, mas se o senhor quiser, eu posso fazer diferente, posso fazer em 6 vezes. E talvez, se tiver muito caro, eu posso diminuir. Aí já começa a diminuir a Aí coleção. ele começa a comprar tudo de volta. Daqui a pouco ele diz: olha, se você quiser, você não pode comprar só a minha revista aqui, tá bom. O E ideal... a pessoa não teve nem tempo de dizer se ela queria ou não. O ideal é ficar quieto. Eu já fiquei muitos minutos assim, ó. Não vou dizer muitos assim, 5, 10 minutos. Naqueles segundos mortais. Ó, viemos trazer esse material para você e para sua família. Calei. E a pessoa ficou assim. E eu te assim. olhando. E eu olhando também. Isso, eu fiz muito isso também. E a pessoa: tá, mas como é que funciona? Ah! Agora aí vem a melhor vem parte. a hora de eu falar. Entendeu? Mas assim, já dei o preço, etc e tal, vamos pegar uma outra questão. E aí entreguei pro Só esposo. Um ponto. Isso é o que diferencia quem vende coleção grande e coleção pequena. Porque o desespero às vezes, de falar, de querer vender e ir embora, você tá disposto a negociar qualquer coisa. Isso, desespero. Você quer então, vender assim, um livro só e ir embora. Entreguei a coleção e está um casal. E eles começam a discutir se vão querer ou não. Depois que eu entreguei, eu tô calado. Eles é que começaram a discutir se vão querer ou não. E aí o marido olha para a mulher e falou: e aí, vai? Aí ela: eu gostei, mas e aí? O que tu acha? Aí ele: não sei, você decide. Se eu percebo que agir em direção da esposa
vai me dar força, eu vou falar o seguinte: ô, dona Maria, você sabe quantas casas eu passei e que muitas, inclusive delas, casas de suas amigas, desejaram tanto ter esse material, e sabe o que elas ouviram do marido antes que elas pudessem falar qualquer coisa? Não. Não. Que coisa linda que eu tô vendo aqui. Um casal conversando. Que coisa bonita. E aí eu vou na direção de decidir por eles. Mas eu já mexi com o brilho. Se eu vejo que é o marido que vai me ajudar, eu vou dizer o seguinte: ô, seu Gabriel, Aí já tem uma sabe lição quantos importante, hein? maridos eu passei e eu percebi, assim, aquele desejo da esposa de ter, porque ela gostou. A senhora gostou, né, dona Maria? Gostei. Ela vai falar que gostou, porque senão eles não estão discutindo. E por causa de um receio de estar fazendo o que o outro realmente quer que seja feito, ela acabou sem esse presente? Inúmeras casas, mas eu acho que essa aqui não vai ser da mesma forma, né? Então o senhor vai querer, aí eu já vou de novo. Isso. O senhor falou que é Banco do Brasil e que tem Visa ou Master. Qual dos dois cartões o senhor vai querer parcelar? Aí tem importância Então eu vou decidir por ele, então de não vou você ficar dar quieto, oferta né? para a família. Também. Se o casal está em casa, não tem porquê você dar oferta para o marido e a esposa está lá na cozinha lavando a louça, fazendo outra coisa, e você não convidá-la para participar, porque na hora de decisão, ela pode vir, ela não ouviu nada. E dizer não. E Dizer acontece muito porque às vezes a Exa. pessoa acha que quem organiza as finanças, etc., vai ser o marido, um pré-conceito ali formado e toma na cabeça. Chega ali na hora, a esposa simplesmente diz para ele. E é ela geralmente que vai usar o material mais do que ele. Ela diz: meu bem, a gente tá cheio de continha, tá bom? Então, não. Mas pode acontecer também que a pessoa que você deu a oferta falar não, a pessoa que ouviu fala, não, vamos comprar. Também. Vamos comprar. Isso. É exceção da Acontece, regra, é mas exceção da regra. acontece. Mas Acontece. acontece também. Que bacana. Eu queria pedir para vocês dar uma dica final aí para o nosso ouvinte. A gente chegou ao finalzinho do nosso podcast. Que dica final vocês dariam para eles, talvez sobre um livro que eles precisassem ler, que iria ajudá-los? Claro, assistir o podcast que pode avançar é essencial, você precisa fazer isso. Mas além disso, vocês querem indicar algum livro para que eles possam ler, algo que vai melhorar eles, ou alguma forma que eles pudessem treinar o fechamento deles? O que vocês dariam de dica aí para a gente fechar? Ó, eu vou indicar algo que eu li, tá certo? Um livro que me ajudou muito na questão, e aqui eu vou falar diretamente com você, querido comportor, irmãos e pessoas que estão interessados, né, em comportar e conhecer um pouco mais. O Corpo Fala. Esse livro é um livro excelente, que ele tem figuras, tem mais de 300 figuras ilustrativas em relação à expressão corporal das pessoas, né? Se você olha, se você analisa, se você estuda, você vai ser um expert naquilo que você faz. Agora, se você não se importa em relação a essas coisas, eu digo para você, é aquele velho ditado, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, tá? E aquele outro livro também, como influenciar, como Fazer amigos fazer e amigos. influenciar pessoas. Exatamente. Esse livro também é muito bom, tá? Então leia, se capacite e treine, tá? Treine analisando as pessoas na praça, no banco, e você vai analisando o que aquelas pessoas estão fazendo ou pensando mediante as suas expressões corporais, tá bom? Esse é o recado. Maravilha. Eu indicaria, assim, de maneira mais geral, qualquer livro que trate de técnicas de vendas. Corpo Fala é maravilhoso, que trata da questão do comportamento humano e como você ler as expressões Vocês topam corporais. fazer um outro podcast só com temas de livros como esse aí? Bora. Então o convite já está feito. Então a gente Beleza. vai voltar aqui para falar sobre esse livro Corpo Fala, como fazer amigos e influenciar pessoas, tá? Pode concluir, pastor. Então, assim, livros sobre técnicas de venda. Existe livro sobre abordagem, sobre primeiro contato, sobre quebra-gelo, sobre fechamento, sobre objeções. Toda essa linguagem que a gente usa aqui é uma linguagem técnica. Então, o comportor tem que investir nisso. Eu acho que nem precisa falar que o comportor tem que entender que vender não é pecado, né? Então, ele precisa entender que ele trabalha vendendo. Sim. Ah, eu não trabalho vendendo. Então, tu faz o quê, meu filho? Os livros é de graça? Tu trabalha distribuindo livro? Claro que você trabalha vendendo, poxa, qual é o problema? Você não vive comprando? Então, se vender é pecado, comprar também. Então, o comportor tem que entender e ele tem que investir nisso.
E eu recomendaria também, depois a gente pode trazer algum livro específico, livros que falam sobre a personalidade humana, porque tem coisas que a gente aprende com a experiência, mas se você ler, talvez te antecipe essa Exatamente. percepção. Quem aqui de nós já não teve a impressão, comportando, que estava numa nova casa conversando com uma pessoa que já tinha visto antes? Você começa a perceber que os perfis de clientes se repetem. Eles são exatamente quase que as mesmas pessoas, mudando apenas de endereço. Você está falando com aquela pessoa e você lembra nitidamente de outra pessoa que você já conversou, que é totalmente parecida, e quando ela traz argumentações e até objeções, também são parecidas. Se você já aprendeu a lidar com uma dessas pessoas, você consegue lidar com todas do mesmo perfil. E quanto mais clareza você tiver nisso, mais assertivo você vai ser ao tratar com cada pessoa de acordo com o perfil que ela tem. Então, livros que tratam de perfil psicológico. Benção. Para mim, existem coisas que a gente só aprende com uma repetição. E no caso fechamento, isso ajuda muito. Você quer ter um fechamento excelente? Então você precisa parar de dar 5, 6 ofertas no dia, de casa em casa, passar a dar 15. Você parar de fazer 1 ou 2 visitas de indicação, fazer 4, 5, aumentar o número de visitas. Você precisa treinar, repetir. E se não for lá na casa, na empresa, no comércio, com o teu parceiro, com tua dupla, treina, repete, sabe? Inclusive, você vai polindo a sua fala, a sua postura, sabe? De chegar e sentar largado, jogado, de palavras que você pode acabar confundindo, né? R, F, outras que você acaba trocando na sua fala, hábitos de linguagem que você pode acabar tendo. Então, essa repetição vai polindo você e vai melhorando para que você possa ser melhor compreendido. Porque alguns têm até dificuldade de dicção mesmo. Mas quando você treina a sua fala, que você transmite clareza e segurança, isso tudo vai ajudar no processo e você vai fazer um fechamento com excelência. Eu era assim, pastor. Eu chegava assim, a primeira visita eu cheguei e falei, é que a gente somos do Programa Nacional de Saúde. A gente somos. Para melhorar um pouquinho a minha dicção, que ainda é problemática, eu ia para o campo cantando ou conversando com uma caneta na boca. Depois de ler que o corpo fala, eu nunca mais cheguei na casa de um cliente e me joguei para trás, como se eu não tivesse interessado no assunto. Exato. E eu nunca mais deixei de perceber o interesse dele quando eu abria os manuais para apresentar, depois que ele Isso aí é assunto para o nosso próximo gerasse nosso qualquer podcast, inclinação do cara. corpo. Então é por isso que eu estou dizendo. Podcast. Isso mesmo, e eu tô para fazer esse gancho mesmo. Se o comportor levar a sério isso aqui, ele não vai pegar na campanha de comportagem apenas a abordagem que o líder dele experimentou e levar isso para o resto da vida. 5 anos depois, é tudo que ele sabe de comportagem, aquela mesma abordagem. Não, ele vai pegar aquela abordagem, ele vai estudar, ele vai ler literaturas e ele vai perceber cada vez mais por que ela é daquele jeito. Até chegar o momento que ele conhece tanto da coisa que talvez ele mesmo vai pegar e vai dizer, agora eu vou escrever o meu fechamento. Olha que bênção. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Não esquece de nos seguir, tá bom? Compartilhar esse vídeo, compartilhar para outros e vamos continuar avançando, porque aqui você vai ter crescimento, vai ter sucesso, tá bom? Um abraço, obrigado aos meus amigos convidados e já está convidados para retornar, tá bom? A gente se encontra muito em breve. Maravilha. Para falar de outros temas bem especiais para os nossos amigos comportores. Um abraço e até a próxima. Pode avançar. É isso aí.